Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico, hoje com convidada especial. Thaís está toda com vergonha, porque é a primeira live, mas a gente vai deixar ela à vontade, né? Vou entrar aqui pelo meu celular para ficar olhando os comentários. Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Desculpe aí a minha vergonha, a timidez. Thaís, eu quero que você se apresente. Bom dia, gente. Eu sou Thaís Yolanda, fisioterapeuta, tenho especialização em autismo, em neuropsicopedagogia, e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês em relação a essa parceria entre a pedagogia, a psicopedagogia e a fisioterapia motora no desenvolvimento de crianças com TEA. Gente, Thaís é aqui na nossa cidade uma das poucas pessoas, das poucas fisioterapeutas que trabalham com TEA. Geralmente, né, as crianças com TEA não são encaminhadas com tanta frequência para fisioterapia, né, Thaís? E às vezes, muitas vezes, o encaminhamento vem da psicopedagogia para a fisioterapia, né? E aí, a gente agora está com um caso mais complicado, né, Thaís? Compartilhando um caso um pouco mais complicado. E aí a gente achou melhor vir falar um pouquinho sobre isso. Tem muitas coisas envolvidas, principalmente no processo de leitura e de escrita, né? A gente chega muito pra gente, a gente reclama tanto que as crianças chegam no processo, né, de aquisição de leitura e escrita, e aí quando a gente vai ver precisa de um monte de habilidade básica, e uma das coisas importantes é todo o trabalho motor que vem antes dessa parte desse desenvolvimento cognitivo e dessas questões relacionadas a tônus, a musculatura, que Thaís é que sabe que eu vou deixar ela falar. Ó, fiquem à vontade para interagir aí nos comentários. Eu estou observando os comentários aqui por outro aparelho, tá? Para ficar um pouquinho mais perto de vocês. E aí podem mandar, podem contribuir, sugerir, perguntar que a gente vai lá. Estamos disponíveis. Longo, né, Thaís? Exatamente. Muitas pessoas nos procuram e acham muito estranho onde é que a fisioterapia se encaixa com crianças que andam, né? Como é que eu vou trazer uma criança para você se ela anda? Então, é o grande embarreiramento desse conhecimento do que a fisioterapia atua hoje com atraso do desenvolvimento motor. A criança com autismo ela pode apresentar vários déficits motores, desde a sua idade bebê de 0 a 12 meses, como até 7 anos, que se torna mais visível. Sim. Né? Porque toda criança que tem um atraso do desenvolvimento motor, automaticamente ela vai ter um atraso cognitivo. Isso é associado. Tá? Até porque quando a gente fala em desenvolvimento, a criança ela começa a desenvolver pelo sensório motor, né? Quando a gente vai lá para Piaget, né? A gente que é da psicopedagogia, que vê tanto Piaget, a gente vê primeiro o sensório motor. E esse sensório motor é o desenvolvimento cognitivo que Piaget estudou e colocou lá como a primeira fase como sensório motor, porque a cognição, ela depende do desenvolvimento motor. Né? A gente tem um pilar de movimento, intelecto e afeto. A criança que não desenvolve esse movimento, ela vai ter um déficit tanto no intelecto quanto no afeto. O que é que isso ocorre? De 0 a 2 meses, a criança ela passa a ter um corpo submisso. Ela vai desenvolver movimentos que são involuntários. É a fase de descoberta. E esse processo vai gerando autonomia, vai gerando movimentos mais específicos, as sinapses vão acontecendo ao longo desse desenvolvimento, para que ela tenha uma maturação, tanto cerebelar, vestibular, para que ela desenvolva lá na frente o intelecto. Tem uma questão, Thaís, importante, que é relacionada ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento motor, que quando a criança ela tem menos possibilidades, né, motoras, vamos dizer assim, ela tem menos oportunidades de explorar o ambiente, porque a criança pequena, ela aprende explorando o ambiente, né? Como o Piaget bem colocou lá atrás, com a fase sensório-motora, né? A criança explora o ambiente através das mãos. Maria Montessori fala tanto das mãos e que as mãos precisam ter oportunidades de experiência, que a criança aprende com a experiência. Só que, se essa criança não tem
questões motoras, né? Habilidades motoras estruturadas, ela experiencia menos o ambiente e ela aprende menos. Exatamente. E essa experiência de ambiente, ela só é conquistada a partir da maturação desse desenvolvimento, né? Seja ele do 0 a 12 meses, como eu já frisei, ou até os 7 anos, que a gente consegue ainda voltar, assim, estimular melhor. O sistema cerebelar, ele vem muito associado. E o vestibular também. A criança que tem um déficit cerebelar, ela vai ter uma dificuldade maior em gerar esses movimentos. Sim. Isso não quer dizer que ela não possa gerar, mas ela vai ter um déficit, ela vai ter uma dificuldade e as sinapses ocorrem com uma diminuição. A criança que tem o sistema vestibular afetado, que a gente também envolve a medula nesse processo, ela vai ter o movimento, mas ela vai ter a dificuldade. Só que a gente consegue essa desenvoltura melhor. Certo. O que é que a gente chega muito aqui para justo no consultório? São crianças que não sentam, são crianças que não têm um desenvolvimento de espaço corporal, exatamente, que a gente chama espacial, né? E não tem o reconhecimento para as funções que o corpo lhe promove. Ela não entende que o bumbum é feito para sentar, ela não entende que a hora de deitar é a hora do descanso, ela quer fazer tudo deitada e com isso promove um desequilíbrio, muitas vezes a própria ataxia do sistema, né? E a dificuldade para essa criança ser inserida na sociedade, tanto na fase escolar como na sociedade como um todo, do desenvolvimento do desporto, dentro de casa, com atividades básicas, ela vai ter um déficit muito grande e deixa de ser funcional. Exatamente. Uma das coisas que a gente bate tanto na tecla quando a gente vai fazer intervenção com crianças com TEA é funcionalidade. A gente quer função, né? A gente não quer o comportamento por si só, a gente quer um comportamento funcional. Aí muitas vezes a gente fala da disfuncionalidade e tudo mais, né? Como a Thaís bem colocou, chegam crianças para mim querendo que eu faça a criança ler e escreva. Olha, está com dificuldade de aprendizagem ou tem TEA, ainda não passou pelo processo completo de aquisição de alfabetização, de leitura e escrita. E aí, quando essa criança chega, essa criança não senta. Ela não senta, ela anda o tempo inteiro, ela fica o tempo inteiro fazendo estereotipias. Quando a gente coloca para sentar, ela tem um tempo mínimo de sentar, né, Thaís? Se ela não senta, se ela tem um tempo mínimo de sentar, automaticamente ela não tem concentração. Exatamente. As duas coisas andam associadas. Como é que eu vou concentrar para que a leitura aconteça? Né? Lembrando que o movimento desenvolve esse processo. Exatamente. Que é da leitura e da escrita. Se eu não consigo fazer movimentos básicos, como é que meu corpo vai desenvolver atividades complexas? Né? Não tem como. A escrita, ela é um processo extremamente complexo, né? E aí eu sempre friso para as minhas supervisionadas daquela questão do próximo distal, que a gente se desenvolve de dentro para fora. Explique aí, Thaís, como é esse desenvolvimento? Porque a gente tem que ver o ser como um todo. Lembrando que a gente precisa desenvolver interiormente todos esses complexos sistemas, né, neurológico, para que ela consiga desenvolver esses movimentos fora do corpo. No caso, nós temos a parte intrínsecas e nós temos a parte extrínsecas. Que quer dizer isso? Se eu desenvolvo reflexos inatos que já está em mim, eu vou ter uma facilidade maior para desenvolver essas atividades mais complexas, que o corpo vai agir fora da caixinha, tá? Então, é como se fosse esse processo de distal para proximal e proximal para distal. É muito importante que eles sejam desenvolvidos nessa fase. Quanto mais precoce, melhor. Tá? E aí tem uma coisa importante aí nessa questão da escrita, por exemplo. Não tem como eu trabalhar, estimular, mesmo que já tenha trabalhado o movimento de pinça, outras coisas, não tem como, gente, se a criança não tem tônus de braço, não consegue coordenar movimentos de braço, de tronco, de pescoço, eu não consigo fazer com que ela escreva. Né? Então é uma cadeia de desenvolvimento, né? O que é que acontece? A gente vê muito erro na questão da psicomotricidade hoje, né? Que vocês sabem que a psicomotricidade ela é pedagógica, sim, né? Sim. E o que é que acontece? A gente trabalha o movimento fino para depois a gente trabalhar o amplo.
A criança que ela não desenvolve o amplo, ela vai ter uma dificuldade muito grande de desenvolver o fino. Exatamente. O que chega pra gente é que a gente desenvolva o fino. Exato. Né? O que chega pra gente é a motricidade fina. Só que o grande erro, né, da maioria das psicopedagogas que tem problemas com a criança, principalmente que tem apraxia, dispraxia, ataxia, um monte de coisa. Tudo no ar, tudo negativado. Que quando a gente vai lá colocar no papel, a criança não escreve. A criança não escreve, a gente trabalha funções motoras finas, só que aquilo ali precisava ter sido construído no amplo primeiro. Né? Então tem toda uma construção e aí de observação, né, Thaís, dos marcos do desenvolvimento, de reflexo primeiro, porque os reflexos vão servir para a construção desses comportamentos motores. Né? Exatamente. A importância da gente fazer uma avaliação de desenvolvimento motor é muito grande, porque a gente precisa identificar a parte cognitiva, a parte da idade motora com a parte cognitiva. E qual é a nossa função maior? É diminuir esse disparate, porque muitas vezes a gente pega uma criança com 8 anos e a idade motora dela é de 3, né? E tudo isso acontece por uma falta de desenvolvimento lá atrás. Essa questão é muito difícil, o luto dos pais, né? Porque eles acham que é normal. Meu filho foi porque eu protegi, foi porque eu não coloquei no chão, foi porque o primo também demorou a falar, o primo demorou a andar. Então, assim, a gente sabe que cada ser é um indivíduo único. Ele vai ter o seu desenvolvimento, lógico que a gente tem os marcos, a gente tem as etapas para a gente estar identificando. Nós temos os reflexos de Landau, a gente sabe que existe a fase fálica, que existe a fase anal do bebê, todos esses desenvolvimentos que são inúmeros reflexos que ele vai desenvolver até 12 meses, mas cada criança tem um tempo específico dentro desse padrão. Isso, dentro dos marcos que são estabelecidos. Né? Não é normal ou existe algum atraso de alguma forma. Algo foi deixado de desenvolver. Uma criança, depois de 9 meses, ela não ficar em pé. Né? Seja ela qual for, se for por impulso, as primeiras passadas. Então, esses estímulos e essa visão da família, que é a base, tem que existir, para que lá na frente a gente não tenha um déficit muito maior. Exatamente. Aí, a gente tem uma pergunta que eu já vou trazer agora, Thaís, para a gente começar a desenvolver também, falando sobre intervenção precoce. Tá. Que alguém perguntou, a fisioterapia atua com intervenção precoce? Sim, exatamente sim. E muitas questões, e muitos... Não exatamente só no autismo, né, Thaís? Explica um pouquinho do trabalho da fisio. Hoje, eu recebo de alguns pediatras crianças que não rolam, que não sentem. Eu estou falando de 0 a 6 meses. E os pais fiquem muito atentos que esses marcos têm que ser desenvolvidos. Isso não quer dizer que sua criança tem uma patologia propriamente dita, mas existe um atraso. E se esse atraso for feito estimulação, ela vai desenvolver muito melhor. Agora, se essa estimulação não foi feita no momento correto, nesse período, ela pode sim chegar a desenvolver os outros marcos. Lembrando que Piaget sempre colocava motor e pedagógico. E cognição, né? Vai associado a essa cognição para depois vir um afeto, né? Que a criança vai desenvolvendo. Se ela não tem esses 3 pilares, ela não vai conseguir lá na frente desenvolver. Tá? E aí, Thaís acompanha e faz intervenção, avaliação de muitas crianças pequenininhas, né, Thaís? Muitos bebês. Muitos bebês, mas muitas vezes é uma questão do atraso motor que o médico encaminha. E aí, lá na frente, a gente vai descobrir que essa criança tem TEA, né? Está dentro do espectro, do transtorno do espectro autista. Ou então tem outras questões, né? As questões motoras, elas são sinais bem importantes, né, Thaís? A gente vinha discutindo esses dias a questão dos diagnósticos, né? Isso. Que é muito preocupante hoje, que também tudo é voltado para o TEA. E tem muitas patologias que são muito parecidas com o TEA e são síndromes e que vêm às vezes associado ou não ao TEA e que é muito confundido no nosso meio, tá? Então, é importante que a gente lembre que tem a criança que ela precisa desse estímulo porque ela foi super protegida, tem a criança que precisa desse estímulo porque ela teve algum déficit no processo de nascimento, um Glasgow diminuído, um déficit no caso de
maturação Isso, realmente, uma criança que ela foi Uma prematura, prematura, e ela isso. não tem uma patologia propriamente dita, mas ela precisa desenvolver essas habilidades, Sim, sim. essa maturação. Exatamente. Outra coisa, Thaís, que quando a gente fala em intervenção precoce e crianças com TEA, é importante a gente lembrar que a gente lembra sempre das habilidades básicas. Atenção, sentar, imitar, todas essas questões. E a gente não liga à questão motora, né? Ao condicionamento motor que deve existir previamente, à estimulação motora prévia que existe, né? Muitas vezes o físio fica fora dessa equipe multidisciplinar lá na intervenção precoce. E aí, quando chega no físio, que já tem um monte de coisa associada, já tá um negócio bem ruim. E toda vez que eu encaminho um paciente para Thaís, os pais se perguntam, mas por quê? Mas por que a físio? Se meu filho anda, por que eu vou indicar a físio? Né? Então isso é muito complexo, porque até 7 anos a gente sabe que é mais fácil desenvolver essa maturação motora. Depois dos 7 anos a gente consegue deixar ele mais funcional, mas os déficits, aqueles marcos que foi perdido lá atrás, é quase impossível você recorrer. Então assim, é importante que a gente tenha um olhar clínico como profissional, como equipe multi, que a gente compreenda a importância do movimento para que a cadeia cognitiva seja desenvolvida, para a gente poder fazer esse encaminhamento. Se a gente não tem esses conhecimentos básicos de que a fisioterapia trabalha com a questão espacial, que a fisioterapia trabalha com equilíbrio, com coordenação, com toda a parte motora no geral da psicomotricidade, aquela criança não vai desenvolver de forma correta no trabalho de vocês. Tem uma questão importante aí nas habilidades básicas, porque aí a gente fica tentando fazer a aquisição de habilidades básicas, contato visual, atenção, que a criança sente, que a criança permaneça sentado, e aí muitas vezes não tem isso, né? E aí a gente fica estendendo o problema, tentando intervir, quando na verdade o problema é todo motor. Exato. Eu recebi uma criança que já tinha sido minha paciente anteriormente, e na primeira sessão eu já bati na porta de Thaís. Olha, mãe, vamos lá, vem aqui. Thaís, você tá ocupada? Não, olha aqui essa criança, vamos ver aqui. E falei da importância da fisioterapia para aquela criança, e aí hoje a gente está trabalhando em conjunto com essa criança. Por quê? Essa criança era uma criança que eu não conseguiria, né? E a gente ainda está no processo, a gente tem ganhado, né, alguns avanços, poucos avanços, apesar do pouco tempo. Mas nós estamos na 3ª sessão, né? Terceira ou quarta sessão. E aí, assim, eu fiz a primeira sessão com a família e com a criança e imediatamente já encaminhei para a fisioterapia. E o que acontece? Essa criança é uma criança que tem muita estereotipia, é uma criança que não senta, é uma criança que ela não tem controle de pescoço, de cervical, né? Exato. Então essa criança ia ser muito difícil eu trabalhar sozinha para que ela sentasse, para que ela escrevesse lá na frente, né? Uma criança que está com 8 anos hoje, 8, 9 anos, e que ela vai demorar ainda para escrever, porque tem questões todas de tônus, de musculatura, de desenvolvimento motor amplo, para que essa criança adquira as habilidades básicas, né? Primeiro de contato visual, de interação, de sentar, todas essas coisas. O que acontece? Essa criança, ela não teve um desenvolvimento motor básico de index-nariz. A questão visual dela é um déficit muito grande. Então, se ela não desenvolveu isso, essa questão espacial entre o corpo e o espaço, automaticamente ela foi usando o corpo dela de forma errada. Exatamente. Então, se eu uso meu corpo de forma errada, associado à estereotipia que o autista tem, associado a alguma outra patologia ou síndrome que ele possa ter, né, ou adquirir, e ele foi perdendo controle de cervical, controle de equilíbrio, a marcha dele é equina, tendão de Aquiles encurtado. Então, assim, é uma criança que ela vem com um déficit muito grande. Ao olhar de um leigo, que a gente sabe que nem todo pai e toda mãe, eles têm a obrigação de saber aquilo que nós sabemos. A gente, como profissional que tem o dever de ter esse olhar clínico e identificar esses déficits. Ele
anda. Então, se ele anda, não importa a forma como ele anda, ele é funcional. E a gente sabe também que a criança autista, quando ela não verbaliza, ela utiliza o outro para aquilo que ele quer, através dos membros do outro. Ele pega você e vai instrumentalizando. Então, ele deixa de adquirir essas maturações e automaticamente essa parte extrínseca que o cérebro precisava de um desenvolvimento maior e de sinapses melhores para que aquilo fosse desenvolvido, ele não consegue. Então essas sinapses são interrompidas, essa musculatura não recebe aquele estímulo, nem não liga. O estímulo às sinapses é cortado e ele não vai promovendo maturação. Exatamente. E aí o que é que aconteceu? Essa criança não senta errado. O pouco que sentou errado, teve toda a questão postural, teve essa questão da cervical, e aí ia ficar muito difícil. Imagina eu trabalhar com uma criança tentando fazer contato visual se ela tá o tempo inteiro assim, né? Exato. Então não tem controle de cervical, e aí a gente pensa, eu preciso, e aí é o que faz também, né, Thaís, a gente pensar em outras possibilidades além do autismo, né? Exatamente, porque essa criança, ela não vai pegar no lápis porque ela nem olha para o lápis, né? Ela tá aqui, a apreensão dela, as mãos, as falanges, cada falange do dedo dele tem que ser estimulado porque existe a rigidez. A gente precisa observar isso. Observamos que existe dedinhos colados que pode estar associado à síndrome de Poland. Observamos que ela tem um desequilíbrio que promova talvez essa estereotipia, não só estereotipia, pode ser alguma ataxia ou algum sistema vestibular aí comprometido, né? A gente vai precisar trabalhar esse fortalecimento para que ela não desenvolva uma escoliose, que quando a criança ela anda de forma errada, como se ela tivesse uma ataxia, como se ela tivesse tremores, ela vai desenvolvendo a musculatura de forma errada da coluna. Então, promove sim uma escoliose, muitos em S, em C, que com isso o corpo vai ficando todo torto. Então, eu não consigo equilibrar e ele ter um eixo, para que esse eixo aconteça e essa concentração que vocês necessitam para o papel, para as letras venha. Exatamente. E a gente tem várias técnicas para ganhar isso, desde teratólogos, desde de kinésios que eu utilizo, muitas vezes os coletes, que hoje não são bem coletes, são esses teratólogos, que são faixas elásticas, que eu consigo colocar essa criança posturada. Quando eu posturo, ela consegue ter esse desenvolvimento. É aí onde vem meu trabalho associado com o JUS, que nós fazemos sim as sessões juntas. Isso, teve uma pergunta aqui, se vocês fazem sessões juntas, é raro a gente coincidir os horários, agendas, né? Mas sempre quando a gente tem oportunidade, a gente tá tendo essa criança juntas para poder... uma vai ajudando a outra, né, Thaís? Porque assim, eu consigo equilibrar essa criança na minha sala. Eu consigo utilizar essas manobras que eu tenho, né, para que ele consiga esse eixo. Mas quando ele sai do consultório, ele já desregula. Ele vai para casa e ele vai voltar aos mesmos hábitos. Isso. É importante que quando o Jussi vai trabalhar, eu esteja presente em algumas sessões para que ela consiga ter esse equilíbrio dinâmico, estático também, que ele tenha essa postura. Lembrando que eu falei para a Jussi que eu vejo muitos erros hoje, principalmente em escolas, no consultório. Isso. Muitas colegas postam foto durante o tratamento e esquecem dos pés da criança. Do sentar no chão. Da perninha em borboleta, gente. Isso. Não coloque as crianças sentadas em W, por cima do membro, com o bumbum lá atrás, que é esse sacro, que eles ficam com essa posição, utilizando o sacro e não o bumbum de forma correta. Para apoiar, né? E os pés precisam estar a 90 graus. Thaís, minha cadeira é alta. Essa criança não vai ficar com o pé pendurado. Se ele ficar com o pé pendular, o déficit vai ser muito grande. Ele não vai ter o eixo do corpo e automaticamente ele não vai ter a concentração para desenvolver a atividade. Lembra que eu falei numa outra live por aqui que quando a gente precisa escolher com quem a gente vai trabalhar para depois pensar no físico, em estruturar móveis, cadeiras, armários. É justamente por isso, né? A criança ela precisa estar confortável no ambiente, no lugar onde ela senta, ela precisa estar tudo adequado para que ela se desenvolva da melhor forma. Então não adianta eu colocar a criança que ela vai ficar
com o pezinho pendular, porque aí vai ter várias implicações motoras. A criança que tem TDAH, ela vai ficar sacudindo esse pé até ela não querer mais. A resposta é pelo pé. Você está entendendo? Sim! Sim! Tem a questão de que se a cadeira está muito baixa, se é uma cadeira muito pequenininha para uma criança grande, ela vai fazer isso aqui com a coluna, né, Thaís? Exatamente. E aí ela tende a se encurtar. Então tem todas essas questões que a gente precisa, né, levar em consideração. Justo, mas a psicopedagogia é a aprendizagem. Por que a gente tem que entender de fisioterapia? Não precisa entender de físio, precisa entender conceitos básicos e principalmente de desenvolvimento infantil. Se você trabalha com criança, precisa entender de desenvolvimento infantil. E um dos maiores marcos, né, o macro do desenvolvimento infantil é o desenvolvimento motor. A gente aqui não está cobrando que vocês entendam da fisioterapia propriamente dita. A gente está cobrando sim, que para se trabalhar com criança, esse desenvolvimento motor é primordial. Então eu tenho que ter, como Jussi reforçando aqui, esse marco, né? Eu tenho que ter esse desenvolvimento da criança. Então eu preciso ter esse conhecimento para que eu tenha um olhar diferenciado para a criança. E tem uma coisa também, que aí, indo além do TEA, né? Quando a gente trabalha com criança pequena, e aí vale também para as crianças que estão, né, que não estão dentro do espectro autista, vale para as profissionais que trabalham com educação e não necessariamente com atendimento clínico. Isso. A educação infantil, principalmente, né? Então a gente fala tanto da criança escrever com letra cursiva, da criança fazer tarefinha de habilidades motoras, de colar, de pegar, de palitinho, de pinçar. Mas a gente precisa também pensar que a criança é movimento, né? E aí de trabalhar, de envolver nas nossas dinâmicas de aprendizagem, né? Habilidades também motoras, porque a habilidade motora vem ampla, vem antes da habilidade motora fina, né? Exato. Eu já tinha dito aqui a importância da habilidade motora ampla, porque se eu for cobrar uma fina, eu preciso desenvolver. Se essa criança ou esse ser não se desenvolve no espaço, ele não sabe a interação do corpo no espaço, ela não vai desenvolver a parte fina. Ela precisa entender a parte do corpo dela, ela precisa desenvolver cada ambiente que tem no local para que ela entenda que aquele corpo dela faz parte daquele ambiente. E isso é a parte motora ampla. Aí sim, a gente sabe que no processo escolar, hoje, já deu um avanço muito grande em relação à psicomotricidade. E se desenvolve. Hoje a gente vê alguns colégios que trabalham com algumas linhas de aprendizado nesse sentido, que desenvolve a criança ampla para depois a gente vir para a fina. Esse é a base. Mas aquela criança que ela não consegue desenvolver de forma correta, precisa ser encaminhada sim para um especialista para que ele observe esses marcos e para que ele desenvolva e que essa idade motora seja equilibrada com a idade cognitiva da criança. Teve outro caso que eu indiquei para a Thaís, mas a família não aderiu ao tratamento, né? Que era uma questão que não tinha nada a ver com TEA. Era uma criança que a gente estava avaliando deficiência intelectual, né? As questões dos déficits acadêmicos na deficiência intelectual. E essa criança tinha marcha equina, andava na pontinha do pé aquela marcha de bailarina. E eu disse pra mãe, olha, vamos trabalhar isso. Por quê? Porque na hora que ela sentava, ela fazia o movimento. Não era só a marcha. Não, do sentar não. Da pontinha do pé. Isso, porque já provavelmente existisse ali um encurtamento. O que é que acontece? Quando a gente trabalha com qualquer tipo de atraso, vamos imaginar como o Justo frisou aqui, a criança não era autista. A criança tinha um atraso intelectual, cognitivo. Porém, a gente não pode dissociar movimento do cognitivo. Se uma criança tem atraso do cognitivo, ela vai ter uma intervenção desses ombros, ela vai ter um olhar mais para baixo, ela vai ter se eu não consigo desenvolver nesse espaço, pessoal, se eu não tenho a desenvoltura de Jus, como eu estou hoje super tímida, que não tenho a mesma desenvoltura, o que é que eu vou acontecer? Eu não vou me retrair nesse ambiente? Se essa criança com intelecto, com déficit, ela se retrai, automaticamente ela deixa de expandir esse corpo e movimentar ele de forma correta. Então, esse déficit existe. De que forma? Ele não conseguiu desenvolver a ampla, nem a fina, ele não jogou, ele não teve o desporto, ele não teve o correr, ele não teve o pedalar. Mas por quê?
Porque a parte motora dele não foi desenvolvida corretamente e os exercícios complexos que o corpo vai exigindo a gente, à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele não tem. Então, é importante a gente observar essa questão da marcha equina, é importante a gente observar esse tendão de Aquiles. Não podemos associar toda a marcha equina ao autismo. Isso. Né? Porque essa marcha equina ela pode ser desenvolvida porque é desce motor. Ele não está usando aqueles pés de forma errada porque o primo dele também usava. Não, ali é um teve uma mãe que falou assim, foi porque ela viu uma menina fazendo balé, porque ela quer ser bailarina, por isso que ela anda assim, mas não era. Não. É atraso. Né? Seja ele qual for, de um estímulo específico, de um reflexo específico, que se tem de um encurtamento. Hoje a gente tem aí na literatura, existem várias técnicas hoje de botox. Sim. Que a gente tem. Tem crianças que ela tem uma fraqueza muscular na região abdutora da coxa. Às vezes é um ligamento do joelho, né? Que ele está com frouxidão, ou do próprio tornozelo, que tem essa frouxidão e ele não consegue fazer a marcha, que a gente tem a marcha. Calcanhar, meio do pé e ponta do pé. Se ele não desenvolver isso, a gente não consegue fazer a flexão, nem dorsoflexão plantar. Então, automaticamente, a cadeia muscular dele vai ser alterada. Né? A gente tem crianças que têm o quadril luxado, que é desenvolvido devido a uma marcha errada, que a gente acha que o quadril luxado só vai dar em crianças com paralisia cerebral, com síndrome de West, que tem ataxia, que não anda, né, na verdade, é muito, né? Exato, porque vai ter os espasmos e ele automaticamente, à medida do espasmo que vai trabalhando muito essa musculatura, o quadril luxa. Mas as crianças que andam também podem desenvolver o quadril luxado. Tem uma questão, Thaís, também, vou fazer uma pergunta aqui que está aqui no comentário, sobre a criança que nasce prematura. É aconselhável a fisioterapia logo após o nascimento? Sim, sim. Porque a gente sabe que de 0 a 2 meses a criança, como eu falei, ela vai ter um corpo submisso. Se ela não desenvolver esse corpo submisso, ela vai ter atraso no desenvolvimento motor. O que é corpo submisso, pessoal? É uma criança que ela vai ter movimentos, é como se fosse, não é estereotipado porque é repetitivo, mas ela faz movimentos no corpo involuntariamente. Isso lembra que eu falei da parte intrínsecas e extrínsecas. Esse movimento vem intrínseco, esse desenvolvimento. Ela vai desenvolvendo habilidades com o corpo fora da caixinha. Sim. Né? Então ela tem isso de 0 a 2 meses. De 2 meses a 3 anos, a gente já tem um corpo vivido, já é diferente. E a partir de 3 a 7 anos, a gente já vai ter o reconhecimento corporal. Esse corpo vai ter um outro nível de maturação e vai desenvolver a parte extrínseca motora. Exatamente. Tá? E aí, gente, quem é psico, quem é pai também, não precisa ser profissional, tá? Eu acho que, Thaís, a marcha, né, o andar é uma expectativa muito grande das famílias. Exato. E aí, vem também uma pressão sobre a fisioterapia, né? Desse andar, da expectativa desse andar, que é importante. Mas, como Thaís falou, às vezes esse andar é um andar que não é funcional, ou esse andar acaba atrapalhando a toda a rede... a cadeia muscular. A cadeia muscular. Eu vou voltar um pouquinho para dizer a vocês que da questão da prematuridade e de outras síndromes. Certo. Que tem aqui, de 0 a 2 meses, eu falei, corpo submisso. De 2 meses a 3 anos, corpo vivido. De 3 a 7 anos é o corpo descoberto. E de 7 a 10 é o corpo representado. Ele já tem a representação corporal. O que é que acontece? Eu recebo muito a criança a partir de 12 meses, de 10 a 12 meses, que ela não anda. E ainda demora. Aí o problema é esse, né, Thaís? Que exato. Vai juntando atrasos no desenvolvimento, às vezes por questões de informação, de falta de informação, que a família é leiga, ou então que o pediatra mediu ali, tá tudo normal. Bem, vamos seguindo. E essa criança não foi adquirindo quando chega em Thaís, é porque já atrasou a marcha. E vem aquela velha angústia dos pais. Eu quero que meu filho ande, porque ele precisa ir para a escola. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que trabalhar com criança, a gente trabalha de forma dinâmica e
E é muito subjetivo. Não é como um adulto que eu vou dar comandos e ele vai desenvolver aquele comando. A gente vai aprendendo brincando, não diferencia de vocês da pedagogia. Às vezes temos muitos brinquedos em comum. Porque a pedagogia hoje, mas com funcionalidades diferentes, total, que a gente sabe, vocês sabem também que a gente, com um brinquedo, né, a gente pode desenvolver várias atividades. Não é o brinquedo, é o brincar, né? Então, eu brinco com um brinquedo de um jeito e eu brinco de outra forma. A gente vai utilizar aquele mesmo objeto para funcionalidades distintas. Então, o processo de desenvolvimento da criança se torna mais lento na terapia. E vem aquela angústia, poxa, tanto tempo de fisioterapia ele ainda não anda, mas a gente vai voltar o marco do desenvolvimento, vai ter que desenvolver aquelas habilidades que ele não conseguiu lá atrás, para depois a marcha surgir. Eu estou com um caso, Ju, de síndrome de Poland, que é muito recente, e a criança ela não desenvolveu a musculatura aqui, do deltoide, né? E do peitoral. O deltoide. É como se ele tivesse também uma baixa aqui no peitoral. Isso aqui é mais baixo. Então, quando dava banho, quando a mãe percebeu, levou em alguns médicos, alguns pediatras, levou para fora, mas não foi encaminhado para fisioterapia. Ele foi encaminhado para fisioterapia quando ele tinha 11 meses. Porque então, não estava andando. Mas ele não tem, como ele tem a síndrome, ele não ia rolar, ele não ia ter os reflexos específicos. Então, hoje é muito mais difícil caminhar dele, porque eu preciso voltar lá atrás e desenvolver. E ainda, sabendo que ele tem um déficit muscular, né, que a gente sabe, se eu tenho algo faltando nessa região, o desenvolvimento desse lado que está faltando vai ser mais difícil. Ele vai ter que adquirir habilidades como o contralateral, o corpo contralateral. Aí é mais difícil o ganho. Tem uma coisa importante que é a neuroplasticidade. A gente fala tanto em neuroplasticidade que a gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade e neuroplasticidade para cá, neuroplasticidade para lá. E nós da psicopedagogia, a gente fica preso nisso da neuroplasticidade enquanto aproveitamento para a aprendizagem. Mas a neuroplasticidade, ela serve para a criança como um todo. Inclusive na motricidade. Exato. Voltando àquilo que eu disse a vocês, da questão das sinapses, né? Que é uma forma de neuroplasticidade. Sim. Então, se a gente não desenvolve essa criança intrinsecamente, a neuroplasticidade dele básica, eu não posso cobrar, vocês não podem chegar aqui e cobrar que ela venha a desenvolver uma escrita cursiva, que ela venha desenvolver uma leitura fluida. Né? Não, ela vai desenvolver uma leitura pausada, ela vai ter dificuldade de concentração, porque essa neuroplasticidade dela não foi desenvolvida corretamente. E para que isso aconteça, a gente precisa estimular. Toda criança precisa ir para o chão, gente. Toda criança precisa ter a sua fase fálica de colocar o objeto na boca, de oral, apreensão e fálica, né? Que porque a gente vê muito nas crianças com um exemplo, com TEA, porque como ele tem a parte sensorial com dificuldades, né, com déficit, ele vai apresentar para a gente com mais frequência essa questão da fase fálica e anal. Mas as crianças também, sem patologias ditas, mas com atraso, ela também pode apresentar essas fases por mais tempo. Isso. Porque, na verdade, todas as crianças, elas é o desenvolvimento, né, psicossexual de Freud, que ele fala de fase oral, anal e fálica. Todas as crianças, segundo Freud, passariam por essas fases. O que acontece com as crianças que têm algum atraso ou que têm alguma patologia é que essas fases elas se estendem por mais tempo. Exatamente. Elas não conseguem superar no tempo que deveria. Né, Thaís? Os marcos não são desenvolvidos e eu vou perdurar esse marco por um tempo muito maior. É isso que Freud quis dizer. Por isso que a gente tem que ver o indivíduo como específico, mas observando todos esses marcos e trazendo para si, para a gente ter essa maturação e essa neuroplasticidade acontecer. Tem uma coisa também que a gente escuta muito, Thaís, além da questão do falar e do andar, que são marcos, né?
importantes para a criança, existe também essa questão da leitura e da escrita para nós, psicopedagogos. E aí vem essa ansiedade de ensinar a criança a ler e escrever, a ler e escrever, a ler e escrever, sendo que é um conjunto de profissionais e que a fisioterapia pode ajudar a gente nisso, tá? Uma coisa importante que eu vejo pouquíssimas profissionais psicopedagogas avaliarem são os aspectos psicomotores, né? Nós precisamos avaliar. Gente, mas eu não sei, eu não sou física, eu não sou psicomotricista, eu não sou TO, tá? Mas a gente precisa entender que a gente precisa saber se alguns marcos estão dentro do esperado para poder encaminhar. A gente só vai saber se tá ou se não tá, se a gente avaliar. Tem muitas vezes, tem coisa que eu bato ali na porta e está me ajudar aqui. Isso aqui eu faço como? Olha, porque essa criança assim, assim, assim. Né? Então a gente vai fazendo isso. Essa questão da marcha que Thaís colocou, a gente precisa entender que primeiro é calcanhar, meio ponta. Se a criança anda de uma forma diferente, aí a gente já precisa entender que essa criança precisa ser encaminhada, né? Ah, mas ela anda, ok, ela anda. Mas pode ser que esse andar que não seja do jeito correto que a gente anda, né? Não atrapalha ela lá na frente. Então, uma das provas, né, dos testinhos que eu faço aqui é aquele andar em linha reta na frente do outro e para saber se existe essa... Isso é o que a gente trata de equilíbrio e coordenação. Isso. Né? Se a criança ela vai apresentar, como eu falei, o sistema cerebelar, ela vai apresentar essa dificuldade de andar porque ele promove ataxia. Já no sistema vestibular, que eu acredito que é o que mais vocês recebem nos consultórios, a gente utiliza na fisioterapia, a gente chama o teste de Romberg, que a gente vai identificar se ele tem queda ou quase queda, e que ele não consegue andar em linha reta, ele não tem equilíbrio, sim, ele não tem coordenação, né? Então essa criança ela vai ter uma dificuldade de subir uma rampa, ela vai ter uma dificuldade de subir uma escada, ela vai ter dificuldade em mastigar, porque aquele movimento aqui é como se a gente estivesse fazendo index, nariz, vocês não imaginam, a criança que ela não consegue olhar corretamente e ter essa concentração no livro, ela não vai ter uma concentração para mastigação, ela não vai ter como levantar esse movimento, porque existe esse déficit. Tudo é associado, gente. Habilidades e desenvolvimento infantil não se dissociam de movimentos e de maturação motora. Tem uma questão, né, Thaís, você falou de um ponto importante agora, que a gente vê, muitas vezes, muitas famílias ou alguns profissionais visam muito o crescimento. Exato. Mas a gente precisa ver que a criança envolve os 3 aspectos: crescimento, desenvolvimento e maturação, que são coisas totalmente diferentes e que cada profissional vai avaliar dentro da sua área, né, Thaís? Quantas crianças não chegam? Eu falo crianças, mas às vezes eu tenho autistas adolescentes hoje, né? Que a gente tem adolescentes em comum, até de pacientes. E eles andam robotizados. Eles são rígidos, porque eles não têm dissociação. É uma rigidez junto com a flacidez. Porque não tem força no tônus, ela não tem... se eu não desenvolvo, pessoal, os movimentos, como é que esse tônus vai ser desenvolvido? Existe uma flacidez muscular. Eu tenho o músculo, mas é flácido. Ele não vai ter aquele movimento de forma contínua. A gente chama de movimentos que são intrínsecos e extrínsecos, né? Que eu faço isometria. Uma criança que ela não desenvolve isso, ela não vai ter um exercício isométrico, porque ela não tem força, ela não tem massa muscular para que isso aconteça. Então, ela não dança, ela não pula, né? Não vai imitar, ela não tem dissociação, gente. O que é dissociar? É movimentar a cintura, tanto pélvica quanto escapular. E esses movimentos só são desenvolvidos com a fisioterapia, né? Aí a gente só observa quando é que muitas vezes a gente vê uma criança, um adolescente com TEA, mesmo ele não tendo estereotipia, mesmo ele não intelectualmente muito desenvolvido, tem os muitos itens. Aqueles que são inteligentes, mas que eles não conseguem ter um poder de concentração, e isso dificulta na escola. Eles andando em bloco, eles são robôs. Então você já olha e diz, oxe, aquele menino, acho que ele é autista. Ou ele tem algum problema, né? Mas por quê? Por conta da falta de maturação do desenvolvimento motor. Thaís, tem uma pessoa aqui, Alessandra. Uma pena muitas mães não terem esse conhecimento e geralmente esperarem aparecer algum atraso para poder iniciar a fisioterapia. Exato, é uma pena. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar
eu, assim, tenho o Jussa aqui como parceiro e estou aprendendo muito nessa questão. Tenho muita vergonha ainda de estar aqui com vocês, assim, não pela falta do conhecimento, não é isso, é pela desenvoltura do marketing, que a gente tem que ser boa profissional e boa marqueteira, né? Porque é complicado estar aqui, assim, para mim, especificamente, que não tenho essa desenvoltura. Porém, a gente precisa divulgar isso para que, muitas vezes, até os próprios pediatras, pessoal, não tenham esse conhecimento básico, porque a gente acha que é médico, que sabe de tudo e que vai encaminhar para tudo, mas às vezes a gente precisa ensiná-los sobre o nosso trabalho. Exatamente. Né? Então, a questão escolar, a questão dos psicopedagogos, gente... a questão da TO é muito importante que as TO trabalhem em conjunto comigo. Eu falo comigo no sentido da fisioterapia, porque a gente sabe que o TO trabalha com a parte sensorial e com a parte das AVDs. Para que isso aconteça, eu preciso desenvolver essa criança no movimento. Como é que eu vou colocar a criança a escovar uns dentes? Com medo de garfo e faca. Então, tem muitas mães, muitas famílias que prezam pela funcionalidade. Exato. A funcionalidade, a criança precisa comer, ela precisa escovar, ela precisa tomar um banho, fazer tudo sozinha. Mas essa criança não consegue ficar em pé por muito tempo, ela não vai conseguir fazer nada. Se ela não tem controle aqui de braço, como é que ela vai comer sozinha? Né? Não é só uma questão de intencionalidade, de comportamento, né? Que isso, principalmente a ciência ABA, ela ensina a criança. Mas, por exemplo, vem uma criança para mim, para eu treinar, para eu fazer alguns treinamentos, né? Usando a psicopedagogia baseada na ABA, para a criança sentar, para fazer treino de mesinha, para escrever. Se essa criança tem a motricidade comprometida, se essa criança sente dores porque ela tem toda uma questão de anos de vícios posturais, né, Thaís, que ninguém corrige e tudo mais. Quando eu coloco ela na cadeira, ela não vai ficar, mas ela não vai ficar não é por uma questão de sensibilidade, ou uma questão de estereotipia, ou uma hiperatividade, é porque muitas vezes essa criança sente dor quando ela senta do jeito correto. Né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar junto. A gente tem que lembrar que a musculatura da criança também inflama. Vocês chegam em casa e vê os pais de vocês, hoje eu estou com o nervo ciático inflamado, hoje eu estou com a coluna doendo, né? Atenção, a criança também desenvolve tudo isso. Esses pontos de inflamação na parte cervical, na parte escapular, nos romboides, que são musculatura que tem abaixo da escápula, e na parte lombar, a criança desenvolve do mesmo jeito. Eu tenho crianças que quando eu posiciono, que eu coloco ela, que eu dou o estímulo na região lombar, ela grita de dor. E ela se auto-corrige. Então, assim, é importante vocês lembrarem que a criança passa por todo esse processo inflamatório. E que se a postura não for desenvolvida, se esse tônus não for equilibrado, não tiver força, ele não vai desenvolver as AVDs. Da mesma forma que o sistema vestibular trabalha em conjunto com a parte sensorial, ele trabalha em conjunto também com a parte motora. Eles são associados. A gente não dissocia esse sistema vestibular de um do outro. Então, a equipe multi precisa ser trabalhada, precisa ser indicada. Não tenham vergonha, pessoal, de achar que eu, como profissional, consigo tudo. Eu não vou conseguir tudo. Eu preciso indicar meu paciente para TO. Eu preciso indicar meu paciente para psicopedagoga. Isso, aí tem gente, por exemplo, que eu tô falando assim, né, que eu indico para a Thaís, que eu solicito a avaliação fisioterapeuta, mas às vezes acontece o inverso. Exato. E as famílias também estranham. Poxa, mas eu tô aqui por uma questão motora. Não tem nada a ver com a aprendizagem, meu filho tá bem. Exato. Só que aí o conhecimento, a gente precisa conhecer a criança para entender desse desenvolvimento, de que essas áreas elas precisam caminhar juntas. E eu volto àquele marco, o tripé que eu falei, pessoal. Se eu tenho déficit motor, automaticamente eu vou ter déficit... Automaticamente não. Vem depois a questão cognitiva. Vai haver uma possibilidade de estar associado. Né? Então, se eu percebo que essa criança tem um atraso motor mais severo, que essa criança não está desenvolvendo, que eu não consigo equiparar o cognitivo dele com o tempo motor, eu tenho que encaminhar para um psicopedagogo, porque ele vai travar lá na frente. Então, eu preciso esperar que essa criança trave, que essa criança não desenvolva para eu encaminhar. Não, pessoal. Eu vejo muito isso, crianças que chega para mim, eu vou dar um exemplo aqui, de paralisia cerebral, né? Que as pessoas não, tem algumas
instituições que ela deixa a criança, primeiro, atrofiar, para depois ela encaminhar. Vai usar órtese, não vai. Tem crianças com autismo que precisam usar órtese, gente. Não é que vai... Não é só paralisia, Exato, né? não vai... Eu não estou dizendo aqui que vai corrigir o osso, não é isso. Mas ela vai diminuir para que essa criança ela não desenvolva deformidades maiores naquela área. É uma prevenção, na verdade, prevenção, né, Thaís? Exato. Deixa eu ver aqui. A Alessandra colocou aqui, Thaís, você está ótima, não parece estar nervosa nem tímida. As aparências enganam. Deixa eu falar mais uma aqui. Mais uma pergunta que eu anotei da caixinha. A fisioterapia avalia desenvolvimento? Lógico. Pessoal, lógico que avalia. A gente, assim, tem várias... Na própria faculdade, várias matérias que a gente trabalham com isso, só na questão do marco do desenvolvimento. Jussi, ela tem um Denver, que vocês conhecem, assim, que ela trabalha com desenvolvimento motor. Por que, Thaís, você é o Denver? Não é que eu não possa fazer, é que às vezes as habilidades que ela está adquirindo e vai como é que eu posso dizer, avaliar com o Denver, é diferente do meu objetivo. Por isso que ainda Thaís não está trabalhando com o Denver. Isso não quer dizer que eu não possa vir a fazer. Né? Gente, o Denver 2, ele é um instrumento não restrito. Então, muitos profissionais podem utilizar. É um instrumento de avaliação de desenvolvimento. O que acontece é que existem alguns marcos motores amplos e finos que a gente testa, mas a gente, enquanto profissional fora da fisioterapia, a gente tem um direcionamento com o Denver, com aquele instrumento. Mas a visão da fisioterapia é totalmente diferente. É de mecânica, é do jeito que a criança... A gente precisa entender superficialmente para a gente encaminhar. É por isso que a gente encaminha, porque as profissionais, eu digo porque a maioria é mulher, né? Que trabalha assim com TEA, com algumas questões. Os profissionais, eles vão avaliar de uma forma muito mais profunda do que o Denver traz. Então, para a Thaís, não é vantajoso investir num instrumento, sendo que é superficial, sendo que ela tem testes, ela tem uma avaliação muito mais aprofundada do que o Denver. Então, o que acontece? Às vezes eu avalio o desenvolvimento aqui, vejo que existe falhas, né, atrasos motores ali e encaminham para a Thaís para ela fazer uma avaliação motora mais aprofundada. Então, para a Thaís não compensa ter o Denver. Para a gente, psicopedagoga, compensa. Que aí a gente vai ver onde é que está falhando ali para me encaminhar, tá, pessoal? Façam o Denver. Entendam sobre o desenvolvimento motor para me encaminhar. Por favor, porque a gente sabe, diante de tudo que eu falei aqui, a gente sabe que existe uma cadeia cinesiológica do corpo como um todo. Então, eu acho que eu falei mais cedo sobre as falanges, a rigidez de cada falange, que são cada dedinho que nós temos, né? Então, esse conhecimento específico parte da fisioterapia, é base da gente. Então, é importante que vocês tenham essas técnicas, que vocês procurem esses métodos específicos de avaliação, para que vocês tenham esse diferencial e esse olhar clínico para fazer esse encaminhamento. E isso diferencia você de um profissional para o outro. E a gente tem o Denver, mas existem inúmeros outros. O Bailey avalia a motricidade. Exato. O próprio Portage, que a gente tem aí, como muitas psicopedagogas usam, tem os marcos lá do desenvolvimento motor, né? E tem outros instrumentos que também avaliam, né, a motricidade. Por quê? Porque a motricidade faz parte do desenvolvimento. Não tem como avaliar desenvolvimento sem avaliar a motricidade. Já respondeu essa? Atua com intervenção precoce em TEA? Sim. Como a fisioterapia auxilia a psicopedagogia na intervenção em TEA? Então, eu acho que a gente já até falou sobre, né? Tá subentendido aí essa resposta. E o que é que acontece? Vou voltar ao que eu já disse antes. É importante que a criança tenha essa maturação do desenvolvimento, da motricidade ampla, para que ela venha desenvolver a fina, associado a questão de organização espacial, a questão de equilíbrio e coordenação. Para que essa criança ela consiga sentar, para que essa criança consiga ter contato visual, para que essa criança tenha postura, coordenação, olho-mão, porque que a gente faz index, tudo isso é associado à coordenação e a equilíbrio. E de onde é que parte isso? Lembra que eu falei do sistema cerebelar e do sistema vestibular?
tá? Ah, mas meu filho ele tem um déficit vestibular. Mas a gente lembra de quê? Da neuroplasticidade. Quanto mais eu estimulo essa criança que tem esse déficit, quanto mais eu promovo movimentos, eu vou estimular sinapses e eu vou estimular melhor essa neuroplasticidade, gente. Então, assim, é importante que a gente não dissocie esse comportamento da criança e dessa escrita, dessa fala, dessa leitura, e a gente tenha esse olhar para que a criança desenvolva melhor associada à psicopedagogia. Exatamente. Então, a gente trabalha com leitura e escrita. A leitura e escrita tem processos que compartilham habilidades que são da físio e que são da fono. Consciência fonológica, discriminação fonológica, auditiva. Então, tem um monte de coisa envolvida com a fono, na parte de leitura, e tem um monte de coisa envolvida com a físio, né? Então, para a criança escrever, ela precisa coordenar olho-mão, ela precisa fazer aquela coordenação do olho, né? Para fazer de esquerda para direita, sem mexer a cabeça, porque a gente não lê assim. Não. A gente lê com o olho, né? Esse rastreio visual. Então, tem muita coisa, muito mais coisa envolvida com a fisioterapia na escrita do que a gente imagina, né? Então, para que a criança consiga fazer movimentos finos da esquerda para a direita, porque a gente ainda não aprendeu hebraico. Lateralidade, gente. Não aprendeu hebraico para escrever. Isso é básico. A gente precisa entender. Se ele não conhece o corpo, como é que ele vai desenvolver lateralidade? Exatamente. Destro e sinistro, né? Como é que ele vai desenvolver cima e embaixo? Eu vou pegar uma criança e vou dizer, pegue aqui em cima. Ele não sabe onde é cima e embaixo, porque o corpo dele não está desenvolvido, né? Então, assim, são conceitos básicos que isso, às vezes a gente não sabe que isso é associado à motricidade. Que isso está dentro da coordenação. Porque muitas vezes a gente testa, né, as preposições em cima, embaixo, frente e trás, essa questão espacial, e a gente pensa que é cognitivo, mas é cognitivo também, né? Se a criança ela não tem essa consciência corporal, se ela não tem esse esquema corporal formado, ela não consegue desenvolver lateralidade. Entender cognitivamente as preposições, porque ela não se acha, vou dizer assim, depois no espaço, né? Ela não consegue coordenar, entender que existe um esquema ali corporal dela e do outro, né? Então tem muitas coisas envolvidas além da escrita. A escrita é um movimento, uma habilidade motora muito complexa, né? Como Thaís falou, de falange, de tudo mais. Você precisa entender isso para trabalhar com leitura escrita da criança? Não necessariamente. A gente trabalha tanto preensão, pressão, movimento de pinça, né? Movimento de punho, porque tem muita gente, Thaís, que a criança está com a letra feia, tem que avaliar escrita. Só que só treina daqui para cá. Sendo que, na verdade, a gente precisa treinar todo o punho, né? A gente tem que lembrar que todo membro distal é muito complexo de se tratar. Quando a gente fala de mãos e pés, são partes muito inervadas, certo? E que precisa de estímulos corretos. Vocês lembram? A gente tem aqui um plexo braquial. Tudo isso, minha gente, cada movimento, ele vem de um estímulo, de um nervo. Então, assim, se o nervo radial do braço estiver com déficit, essa criança não vai escrever. Se o punho dela não conseguir fazer essa dissociação, se eu não conseguir fazer o movimento radial e ulnar, eu não escrevo. Se essa criança que eu falei lá atrás do pé, que ela não desenvolve o movimento de rotação de tornozelo, que ela não desenvolve dorsiflexão e flexão plantar, o que quer dizer isso, gente? Se você pegar uma criança ou um idoso que é muito equiparado e que você vai fazer um alongamento dos metatarsos, que são os dedinhos do pé, e você vai ver que ele é rígido. Por quê? Porque ele não tem esse movimento. O idoso, ele adquire isso pela questão que, com o tempo, a gente vai perdendo movimentos. E a criança, ela não adquire isso porque ela tem o atraso do desenvolvimento motor. Isso, a gente está falando das crianças com TEA ou com algum atraso motor. Tá? Geralmente, as crianças precisam fazer isso, né? Exatamente. Como é que vai encaixar? Como é que ele vai ter calcanhar meio do pé e ponta do pé? Como é que eu vou movimentar esse pé e eu falei mais atrás, né? Da questão ligamentar dos joelhos, da questão da fraqueza da musculatura abdutora, da coxa, né? Da fraqueza muitas vezes a criança tem um quadril luxado. Então, assim, tudo isso é associado a algum movimento errado ou algum movimento que não exista.
Outra pergunta da caixinha, Thaís. Vocês fazem sessões juntas? Sim. Não é com tanta frequência, mas a gente vai fazendo sessões juntas. Por exemplo, Thaís trabalha postura e eu vou trabalhando atenção e contato visual, os comandos, né? Porque tem muitas vezes que aí a questão do reforço positivo, a questão do treino por tentativas discretas, eu vou, vamos lá, e aí eu vou fazendo na frente da criança, porque, por exemplo, uma criança com TEA, para estimular contato visual, a gente precisa estar na frente. Só que muitas vezes Thaís precisa estar atrás. Exatamente. Para regular alguma questão motora que ela vai explicar já atrás, né? Então, imagina uma criança que está, né, dentro do transtorno espectro autista, que precisa de que a gente intensifique a interação social e a profissional precisa estar atrás. Então, aí eu venho para frente para fazer toda a estimulação de interação, de contato visual, do sorriso, da comunicação, da fala, para poder Thaís trabalhando com questões motoras e posturais, né, Thaís? Exatamente. Vamos voltar ao paciente que a gente está trabalhando juntas, que ele é um paciente com TEA. Para que Jussi consiga esse contato, que tudo que ela disse aqui, eu preciso posturar esse paciente, porque ele não olha para frente, ele não tem equilíbrio. Se eu não consigo ter uma cervical elevada, eu não consigo ter contato visual. Exatamente. Ela não vai conseguir ter a atenção dessa criança. Então, é aí onde eu entro na sessão com Jussi, que eu vou posturar ela, dar esse apoio a ela da lombar, acentuar essa escoliose que existe na coluna, para que ele tenha esse contato, para que ele consiga olhar para ela, para ter esses desenvolvimentos específicos da pedagogia. Dessas questões das habilidades básicas, né, Thaís? Exatamente. Quando encaminhar para físio? Sempre. É brincadeira, gente. A gente vai encaminhar para físio quando a gente vê algum déficit do desenvolvimento motor, seja ele pequeno, médio ou grande. Não espere as crianças atrofiarem, não espere as crianças não desenvolverem. Então, assim, coisas básicas precisam ser estimuladas para que isso não aconteça, esse atraso maior não aconteça. Não tenham vergonha, não ache que seu filho, porque ele não sentou, ele já é um doente ou ele tem alguma patologia específica, que tem muitas mães aqui também que estão acompanhando. Não é vergonhoso a gente trazer, para a gente estimular. Né? A gente precisa, eu vou dar um exemplo básico. Quando seu filho está com um dentinho que começou a carear, você vai esperar que ele tenha o dente muito comprometido para que ele faça um canal? Para que ele perca aquele dente? Não, a gente precisa tratar antes. Então, assim, tenham esse olhar, vejam melhor e não tenham preconceito de que minha criança não desenvolveu de forma correta, de que minha criança pode ser melhor, ou que a criança é normal familiar. Talvez aquele familiar teve esses mesmos comportamentos porque ele não teve o estímulo. E hoje a gente está aqui com várias técnicas, com vários estudos, com vários artigos informação que nos dá subsídio. Na verdade, eu tenho uma pós em UTI e ventilação mecânica. Quando eu retornei para Paulo Afonso, eu me deparei com esse universo. Muito carente na época, né? Porque não tinha ninguém que trabalhava com isso, né, Thaís? E eu tenho um irmão especial e me chamava muita atenção. Como é que aqui não tem? Então, eu me sentia no direito e no dever. E também gostava, lógico, né? Que eu acho que a gente tem um dom também para desenvolver isso. E eu vi muito embarreiramento na parte pedagógica, gente. Assim, eu fui muito barrada por vocês, porque eu até me assustei na época que eu não sabia que, sinceramente, assim, falta de conhecimento da psicomotricidade, que vocês atendiam aqui, tinha pessoas que atendiam em consultório sem saber o que era uma parte motora, o básico da psicomotricidade. Como é isso? Então, vocês têm que entender a parte da psicomotricidade educacional, tá? Isso. Que faz grande diferença, como a parte da psicomotricidade no contexto corporal como um todo. Fisioterapêutico, exatamente, né? Que isso vem a psicomotricidade clínica, gente, não é porque ela é clínica que ela é totalmente voltada para as partes de fisioterapia, né? Exato. A gente pode trabalhar com a psicomotricidade no viés educacional clinicamente, ok. O que acontecia aqui, né? E aí, Thaís, vou voltar lá atrás. Thaís é a pessoa assim, que me ajudou, que eu sou eternamente grata por ela lá no começo da minha carreira. Porque Thaís foi a primeira pessoa que confiou no meu trabalho, né?
Damião, Juninho, irmão. O irmão de Thaís, tem síndrome de Down, foi meu primeiro paciente. Lá ainda enquanto, né, reforço escolar, Exato. apoio pedagógico. E uma das coisas que a gente começou a conversar foi justamente isso, né, Thaís? Dessa Exato. questão. Quando a Thaís voltou para Paulo Afonso, ela sentiu essa necessidade porque não havia profissionais que trabalhavam na fisioterapia nesse contexto de pessoas com deficiência, de pessoas com TEA. E é o que acontecia. A psicomotricidade abocanhou essa Exato. demanda e aí tinha assim uma rixa, uma briga. E quando Thaís começou a trabalhar com crianças com deficiência, principalmente na reabilitação de crianças com TEA, as psicomotricistas da época, que eram poucas inclusive, piraram. Assim, não, que é isso? A fisioterapia trabalha outra coisa, tá roubando nossos pacientes. Né? E muitas pessoas que tiveram esse pensamento quebraram. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa, gente. Imagina só, uma pedagoga, eu fico pensando assim, imagina eu, pedagoga, né, de formação, fazendo coisas de físio. Não tem como. A psicomotricidade, né, o que vai lá para a leitura e para a escrita da criança, lógico que a gente desenvolve também toda essa parte ampla, mas precisa ter uma base. Ok, se você tem uma especialização, mas a fisioterapia, ela tem um conhecimento muito mais aprofundado que isso. Então, a gente precisa entender os limites da nossa profissão, né? E por isso que o encaminhamento é tão importante, né, Thaís? Exato, porque assim, a gente não está aqui, pessoal, para dividir, a gente está aqui para somar. Pra somar, exatamente. E cada área vai atuar de uma forma distinta. Então, assim, eu ficava tentando entender como é que um pedagogo vai trabalhar uma psicomotricidade sem ter um conhecimento de cinesiologia. Então, assim, lembrem que a psicomotricidade de vocês é voltado para a parte escolar, que sim, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Isso faz parte dessa maturação também, mas a gente tem que dissociar as duas partes da psicomotricidade, seja ela escolar, como seja ela motora propriamente dita. Então, assim, eu aqui estou para agregar, para trazer conhecimento, e não me envergonho, que a minha maior dificuldade no TEA foi de saber como seria o aprendizado deles. Por isso que eu também busquei, eu fiz a pós em neuropsicopedagogia para entender como é que eles aprendiam. Porque o meu déficit maior era esse. Eu tinha o conhecimento da psicomotricidade, eu tinha o conhecimento motor, mas eu não tinha o conhecimento de como educacional de aprendizado dele. Né? Então, assim, tudo é agregado. É agregado e somado para um bem do paciente. Vamos lá para os comentários. Claire Caroline colocou aqui. Thaís, suas contribuições são sempre riquíssimas e maravilhosas. Muito boa essa live. Claire. Sandra, perfeito. O estímulo é essencial. E Sandra colocou ainda aqui. Thaís, você me fez muita falta. Realmente, aqui é muito carente desse tipo de atendimento. Ouvi muito isso de fisioterapeutas. Vou atender seu filho, mas não sou especialista nessa área motora para paralisia cerebral. Mas era o que tínhamos. Assim, a gente tá aqui, né, pessoal, a gente sabe que a gente também vai crescendo profissionalmente, nós não estamos num grande centro, então a dificuldade é muito maior da gente sair para buscar conhecimento. Eu tô agora em março me especializando no curso de pediatria, não sei se vocês conhecem também, já trabalho com... Eu vou fazer a divulgação, tá, pessoal? A sala já está quase pronta para eu poder mostrar melhor a vocês. Jussi também vai compartilhar o vídeo quando a sala estiver toda pronta. Que a gente também trabalha com essa questão da paralisia, com a gaiola hoje, com métodos mais novos para que isso aconteça, esse desenvolvimento venha de forma melhor, tá? E essa questão da paralisia hoje é muito crescente e a gente também tem muito déficit, pessoal. De profissionais que queiram trabalhar e queiram essas crianças, porque realmente é árduo o trabalho, não é fácil. E tem uma questão, Thaís, na paralisia, né, que todo mundo, quando a pessoa só pensa que é paralisia cerebral quando a criança não anda, quando a criança está na cadeira toda atrofiada. Mas tem outros tipos de paralisia cerebral, que a criança anda, mas que a criança anda com pouca mobilidade. Eu tenho, né? Nós temos pacientes assim... eu tenho um paciente com paralisia frontoparietal, que o déficit dele não é completo, é só nessa região frontal. Então ele anda, ele é funcional, mas ele tem algumas ataxias, ele tem tremores,
ele tem quedas constantes e a maturação vai acontecendo à medida que a gente vai estimulando. E aí tem muita coisa que tá aí, muitos diagnósticos feitos de forma errada, porque falta o conhecimento de outras áreas, tá? Outra coisa, Thaís, ó, eu vou fazer só mais 2 perguntas que Thaís tem horário, já tem gente aqui. Então, ó, me liga. Já tem gente ligando pra ela. Ó, Thaís, a pessoa colocou na caixinha assim: meu filho vive deitado ou em pé. Tem muitas estereotipias, mas ele senta pouco. Porque... É uma criança com TEA. Com TEA. O que é que acontece? Quando eu falei lá atrás que a criança que ela não desenvolve a questão espacial, ela não vai entender as partes do corpo. Porque ele não senta. Porque o bumbum dele não tem função para ele. Ele não entende que o bumbum é feito para sentar. Gente, isso também é associado à questão do desfraude. Isso vem também do controle do esfíncter. Porque muitas mães têm dificuldade de tirar a fralda da criança, porque ele não tem o controle do esfíncter. Se eu não tenho essa maturação motora, eu também não, porque você sabe que é fechar e abrir, e tudo isso vem associado. Essa questão do sentar, a questão do esfíncter, a questão de ter mobilidade corporal está associada à maturação. Você tocou num ponto importante, Thaís, que é o desfraude, que muitas mães também têm muitas dúvidas sobre o desfraude. Aí quer que a criança faça cocô sentada. Só que a vida inteira a criança fez cocô em pé na fralda. E depois ela quer que coloque no vaso para sentar. Exato. Se essa criança não tem algum comprometimento motor, ela não vai sentar no vaso para sentar. Uma coisa importante também na parte do desfraude é a questão do pé a 90. Mas, gente, né? A criança não tem equilíbrio, não tem coordenação, não tem controle motor. O pai vai lá e joga a criança num vaso com a altura desse tamanho e ela fica lá. Cai, mas não cai. Não vai. Não tem quem faça cocô pensando. Imagina você numa corda bamba. Você vai estar numa corda bamba. A primeira coisa que vai fazer é o quê? Fechar. Então o cocô não vai sair. E isso vai se tornando traumático. Eu tenho crianças com ossos de vidro que também não foi feito desfraude ainda. Porque como ela não tem esse eixo, ela também não vai conseguir ter esse equilíbrio ou o controle do esfíncter. Então tudo é associado à parte motora. Isso. A essa criança, gente, que também vive ou deitado ou então em pé, tem muito que pode haver, né, Thaís? A questão dos vícios posturais, as questões vestibulares, as questões cerebelares, porque ela não consegue, né, ficar nesse eixo, né, Thaís? Exato. O eixo é importantíssimo, gente. É o pilar do corpo. Se a gente não tem esse eixo, a criança o ser como um todo, ele não vai conseguir desenvolver as outras habilidades, tá? Exatamente. A última pergunta. A gente já respondeu. Se físio e psicopedagogia trabalham juntas em outros casos. Sim. Sempre, gente. Deixa eu ver para aqui. Eu anotei aqui para não esquecer. Para a gente que é psicopedagoga, é importante a gente questionar na anamnese o desenvolvimento motor dessa criança, se houve atrasos, entender desse desenvolvimento para entender se houve atrasos, né? Porque muitas vezes a mãe diz assim: engatinhou pouco, mas andou rápido. Mas esse engatinhar pouco já é aqui, uma luzinha aqui que acende para a gente entender desse desenvolvimento motor, né? Gente, só cortando o Ju, a questão do engatear é primordial. A criança que ela não engateia, ela vai ter muitas dificuldades em algumas habilidades. Os pais às vezes estimulam mais o caminhar do que o engatear. Então a gente pula uma etapa. Lembrando que de 6 meses a 9, a gente tem reflexos específicos para desenvolver esse engatear. Inclusive o controle de braço, de cervical, se eu não de cabeça, tenho, né, Thaís? É isso aqui que a gente vai fazer, né? Se a criança não desenvolve. Lembra da criança que eu disse que não tem o peitoral? Como é que ela ia desenvolver esse engatear se ela não conseguia, com a fraqueza do lado esquerdo, elevar esse corpo, fazer uma ponte nesse corpo? Então, alguns reflexos dessa criança não foram desenvolvidos. Então, para que a marcha aconteça,
Coloquem essa criança no chão, gente. Deixa essa criança rolar. Deixa essa criança segurar a cervical. Deixem ela ficar engatear. Deixa ela chamar a outra. Quem nunca viu? A criança chamando o outro. Tá. Com o bumbum pra cima. Então, isso é um brincar que ela desenvolve reflexos específicos e que isso vai ajudar no desenvolvimento motor dela. E, gente, assim, essa questão de colocar no chão, né? Muitas mães ficam com medo porque a criança vai, depois ela falha. Exato. Ela vai colocar o bracinho no chão, tipo fazer uma flexão e ela cai. Ah, mas ela vai se machucar, não vou colocar não, porque vai bater o rostinho. Gente, esse bater o rostinho e essa falta de segurar o rosto, de movimento antecipatório, já é uma indicação. Então, se a gente priva a criança dessas oportunidades e se lá na frente, né, a gente não viu esse comportamento agora, opa, essa criança não tem controle antecipatório, não tem movimento antecipatório, ela vive caindo, né? Por quê? Então, é importante, lá atrás, logo nesse movimento aqui, se a criança, ela enfraquece, mas ela não segura o rostinho para ela não bater no chão, já é um indicador. Isso é um reflexo, gente. Porque a criança, ela tende a se esquivar do chão, exato. Né, se ela não consegue isso no processo de engateamento, ela não vai conseguir na marcha. Quando ela vai marchar, ela se desequilibra e ela cai. Ela vai cai desajeitada, né? Ela não vai ter o reflexo desenvolvido para colocar as mãos. Isso então, em criança típica. Exato. E em criança atípica, isso é muito pior. E aí, muitas vezes, é um sinal pra gente. Exato. Quando ela não consegue ter esse movimento antecipatório de não bater o rostinho no chão lá, quando ela tá fazendo esse movimento de esfinge, né, Thaís? Exatamente. A gente já indica alguma coisa pra gente. Então, lá na frente, se a gente... não vou treinar o engatinhar, vou treinar o andar, porque essa criança tá caindo, vai bater o rosto no chão, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando chega lá na frente, a criança anda, mas anda desengonçada, a criança cai com muita facilidade. Corre, mas cai, e cai de uma forma absurda, que quebra braço, que quebra perna, porque não tem movimento antecipatório, bate rosto no chão, bate testa, quebra dente, porque tô dizendo isso porque a gente vê isso aqui. Isso é muito comum, e isso né? são indicadores também, né, Thaís? De algum atraso no desenvolvimento, ou de alguma questão neurológica. Porque isso é uma falta de maturação. Exatamente. Se eu não maturo esse cérebro, se eu não faço a neuroplasticidade dele, se eu não desenvolvo isso, essa criança vai apresentar todos esses déficits que Jus falou. Todas essas questões, né? Então, muitas vezes é um adulto que é destabanado, que é desajeitado, que deixa cair tudo, que bate nos lugares, que vive com roxo, porque essa questão motora ampla lá atrás não foi trabalhada. Então, hoje a gente está falando de crianças com TEA, mas a gente vê que a fisioterapia, os marcos do desenvolvimento motor é muito importante para que essa criança seja um adulto funcional. Exato. E assim, não descartem do adulto precisar da psicomotricidade, do idoso. Inclusive, exatamente, hoje eu tenho colegas em Maceió que trabalham com a psicomotricidade do idoso. Para idoso. Porque tudo isso está associado. Se a criança não foi trabalhada corretamente, lá na frente ela pode apresentar esses déficits também. Sim. Muito bom. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, coloquem aí nos comentários pra gente ir finalizando a nossa live. Ó, Thaís, Dani colocou aqui, quanto conhecimento importante. E Sandra, estou ficando doutora com vocês, quanta informação boa. Obrigada, Sandra, obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui aos sábados. Foi uma peleja, se eu conseguir trazer Thaís. Eu sabia que ia ser muito proveitosa essa live, esse nosso café com psico. Espero que Thaís esteja mais vezes por aqui. Mandem sugestões para ela de temas para a gente conversar um pouco mais, para eu convidar mais Thaís, para a gente conhecer a sala dela lá depois, né, Thaís? Exatamente. Eu é que me sinto honrada, tá, gente? Eu e Jus nos conhecemos há um bom tempo, desde o início. Desde o início, vai fazer 10 anos. 10 anos que, na verdade, existe essa parceria por trás das câmeras, tá? E fora dos stories. E fora dos stories. E que, assim, eu tenho muito orgulho de Jus estar passando tanta informação para vocês. E eu sempre elogio ela pessoalmente, tá, gente? Não é porque eu tô aqui na frente, não. E realmente hoje foi um marco para mim, porque eu tinha essa timidez, essa resistência em ir para as câmeras e vir para o digital.
E assim, eu tô aqui aberta, as dúvidas que vocês tiverem, também Justo vai marcar em meu Instagram. Isso. Se vocês tiverem dúvida, podem ir lá, que eu também tenho, assim, quando eu tiver a disponibilidade, eu estarei respondendo. E o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. A gente tá junto. Não deixem de estar no Café com Psico, que só vai agregar conhecimento, né, cada dia mais, e que a gente lembre de estar se informando cada dia mais, abrindo espaço do conhecimento para que a gente não peque com as crianças. A gente lembre que o indivíduo é bem mais importante do que aquilo que a gente acha ou acredita que seja, tá, pessoal? Quando a gente está numa era digital, tecnológica, né? E pensar que a informação está a um clique, a falta de informação é uma decisão sua. Se você não sabe, é porque você decidiu não saber. Né? Então, se existe a dúvida, procura um outro profissional. Né? Então, nós estamos aqui para esclarecer isso. Vou deixar marcado o Instagram de Thaís. Quem tiver dúvida com relação às questões específicas da fisioterapia, do desenvolvimento motor, vai lá, pergunta. Thaís, quando ela tiver disponibilidade, vai, né, responder tudo. Eu também estou à disposição, né? E a gente vai fazer mais Café com Psicos dessa forma, tá bom? Exatamente. Sigam aí, ó, Tati colocou, Thaís e Yolanda. Tem muita coisa boa vindo para ir para 2022, né, Thaís? Exatamente. Thaís, foi um prazer. Foi igualmente. Vou dar um cheiro, né, gente? Muito obrigada. Tchau, viu, gente. Pessoal? Até a próxima. Bom sábado. Um cheiro. Beijos.